Livraria Cultura, em parceria com a Petit Editora, em parceria com a Rádio Boa Nova, em parceria agora, parceria nova, com a TV Mundi, parceria com o jornaldosespíritos.com, apresenta mais um ciclo, dentro do ciclo de palestras, Ler Faz Bem à Alma, mais uma palestra, hoje, na verdade, um bate-papo em família sobre a mediunidade, sobre a psicografia e focalizando um livro em especial, Horizonte das Cotovias, uma obra mediúnica psicografada pela nossa querida Gilvanise Balbino Pereira, médium que se dedica à psicografia há longos anos, ela que recebeu vários romances de sucesso e que está à frente de uma casa espírita, Lar de Henrique, ao qual ela vai se referir também. Ela que faz palestras, que se apresenta em outras casas espíritas e que está aqui na noite de hoje, passando o seu testemunho, a sua dedicação à causa da divulgação do espiritismo. Nós vamos pedir nesse instante, mais uma vez, uma salva de palmas para Gilvanise, acolhendo-a carinhosamente. Bom, boa noite a todos. Agradeço a vocês pela paciência, pelo carinho de estarem aqui, alguns rostos muito conhecidos e muito queridos, algumas pessoas que eu estou conhecendo hoje, e falar desse conjunto de livros, porque falar do Horizonte das Cotovias é falar de cristianismo. E cristianismo, Ferdinando tem esse compromisso, que é o espírito que é o responsável por essa obra, pelo Lanternas do Tempo, que é um livro que resgata também o cristianismo primitivo. E ele vem trazendo nesse conjunto de obras que a editora Petit, ela teve, eu digo que realmente uma coragem, porque falar de Cristo tem que você ter muita coragem, muita força, e falar com uma expressão de carinho e de leveza. A editora Petit, ela realmente trouxe a Ferdinando a leveza desses livros que vem no Horizonte, no Lanterna, no Lágrimas do Sol, Cetros Partidos e nos Evangelhos Apócrifos, que é o Verdades que o Tempo Não Apaga. Esse conjunto de livros, quando o Ferdinando ele começou a grafar, e ele veio trazer o Horizonte das Cotovias, ele passava uma impressão que ele ia recontar a história. E recontar a história significaria que lá vinha o Espiritismo mais uma vez, trazendo informações por meio dos médiuns, falando de fatos históricos e que possivelmente e potencialmente traria um confronto com a história oficial. Como que ficaria então? E quando nós, cristãos, olhamos a história do Cristo, a vida de Cristo passa a ter um grande ato, ou seja, Cristo, ele nasce, parece uma purpurina, ele nasce, aí ele vive até 11 anos, depois ele some da história, volta com 33, quando deve ter uns 33 e alguma coisa, ele morre. Esse é o Cristo que os relatos históricos trouxeram nas páginas oficiais que a gente tem. Motivos que fizeram isso foram vários, né? De tirar o Cristo, deixar Jesus Cristo longe de ser um homem comum. Homem comum, mulheres comuns somos nós, que sofremos, que temos problemas, que estudamos, que trabalhamos, que fazemos de tudo. E como que você vai deixar uma divindade ser um homem comum, que também respira, que vive, que come e tudo mais? Só que esse Espírito Jesus Cristo, antes dele nascer, ele precisava que alguns espíritos viessem antes dele para começar a preparar alguns corações para que ele tivesse o quê? Um ambiente favorável para ele poder fazer o quê? O seu trabalho e deixar para nós o grande legado cristão, que é justamente o que nós hoje, através da doutrina espírita, temos o contato, que é o cristianismo. Cristianismo elucidador, né? E o que acontece no Horizonte das Cotovias? É um grupo de espíritos que começam a nascer, Jesus Cristo ainda na pátria espiritual, ainda se preparando no seu processo de reencarnação, né? Porque Jesus Cristo ele reencarnou como todos nós, porque na Terra não existe um meio de nascer do pó, né? Do pó a gente volta se nós formos cremados. Só é essa o único meio de virar pó.
Mas Jesus Cristo ele se preparava para retornar aqui ao chão e um grupo de espíritos começam a se encontrar. E aí começa a história de Ferdinando através de Horizonte das Cotovias. O pano de fundo é a Grécia. E todo mundo me pergunta, por que Horizonte das Cotovias, Givanise? Da onde que vocês tiraram esse nome? Primeiro, quando o Ferdinando começou a grafar, eu fiz a mesma pergunta que todo mundo me fazia. Por que Horizonte das Cotovias? Porque a encosta e a ilha que realmente aconteceu esse fato era o nome de um pássaro que está em extinção. Não existe mais, nem na Grécia, nem na Europa, e era específico daquela região próximo do mar Egeu. E havia necessidade de dar realmente o nome ao livro, e ele escolheu, através de um outro espírito, um espírito que faz parte da equipe dele, chamado Pedro, um pássaro que todos nós aqui do Brasil, ou que fosse conhecido em alguns outros locais, para falar do Horizonte das Cotovias, porque quando as embarcações chegavam naquela região desses pescadores, eles vinham do mar, eles viam os pássaros esperando eles no mar, e por isso que eles chamavam o horizonte de um pássaro muito específico, que virou Horizonte das Cotovias, que tem uma lenda lindíssima que foi retratado logo no início do livro. E esse grupo de espíritos ali, eles vinham com essa missão sabedora das suas renúncias, mulheres comuns, mulheres de pescadores, pessoas sábias, pessoas que que viviam num determinado lugarejo pequeno, pessoas como nós, que acreditavam num Deus único, mas acreditavam também na promessa de um Salvador, de alguém que viria depois de algum tempo, trazendo uma mensagem nova. Os gregos eram muito ricos na sua sabedoria, porque tinha Sócrates como seu grande mestre filosófico, aquele ser magnífico. Para quem ama filosofia, sabia que ele vinha também daquela região, trazendo muita instrução, que a vida não terminava só numa vida. E esse grupo de espíritos, conhecedores de Sócrates, conhecedores de um certo nível de informações, apesar de viverem da pesca, eles eram muito requisitados, os gregos, para serem escravos aonde? No seio das famílias romanas. E é aí que começa o grande desafio do livro. Um lugar pacífico, sereno, onde as pessoas viviam uma vida pacata, mulheres renunciando por amor aos seus maridos, às suas vidas, amores verdadeiros, porque todo mundo me pergunta, mas Givanise, você escreve tanto romance histórico, romance assim, será que, principalmente jovens, será que existe mesmo esse amor que só existe impresso nas páginas dos romances? Existe. É que hoje a nossa sociedade, ela ama por ocasião. Então, o amor por ocasião faz com que as pessoas escolham errado e muitas vezes se machuquem e se magoem. Mas os livros espíritas, eles são impressos de um amor muito verdadeiro. Amor com ferimentos, com dores, mas amores que sobreviveram não só uma vida, mas outras e muitas outras, porque pessoas deste livro apareceram nos demais e vêm aparecendo ao longo do tempo, ou nas mãos de Ferdinando, o autor, ou nas mãos do próprio Saul, ou de outros espíritos que grafam. Mas voltando ao livro, o que acontece de interessante? Existe na história romana uma família chamada Gracchus. A família Gracchus é uma família que existe, uma família muito forte na hierarquia romana, e eles simplesmente eram líderes de avanço, que os romanos chamam. Existiam líderes de controle, eu vou trazer para a nossa atualidade. Imagine vocês trabalhando numa empresa e você tem aqueles trabalhos que acontecem porque você tem que avançar, você tem que implantar, você tem que fazer. E tem aqueles outros líderes que são mais comedidos e que não avançam. E o Império Romano, ele era justamente assim. Quem eram líderes de avanço eram os militares. Quem eram os líderes de controle era quem sentava no Senado. E justamente a família Gracchus, eles tinham assento em todos os lugares e eram muito fortes.
Só que existe uma pessoa nesse livro que foi muito curioso quando eu recebi uma nota sobre ele, dizendo, puxa, mas ele era um líder, ele era tão sanguinário, ele não pode ser bom, morrer bonzinho e acolhido, com amor, né? Mas o amor sempre vence, independente dos nossos males, do que a gente faz, ou se a gente é bonzinho ou malzinho, Deus sempre vai dar oportunidade para a luz, independente. E este ser, e este Gracchus que representa aqui, ele vai para essa ilha e lá ele encontra uma mulher, a qual ele quer que essa mulher grega seja a pajem de seu filho, que cuide dele e que o eduque, porque realmente os gregos tinham tudo para serem pessoas muito cultas e ter alguém como um educador grego naquela oportunidade era como colocar uma boa formação na atualidade a um filho numa excelente universidade, seja no Brasil ou fora do Brasil. E é justamente esse homem que movimenta, através desse avanço do Império Romano, porque tem que avançar, porque as sociedades avançam no passado de uma forma sanguinária, hoje de uma forma com a informação. Uma informação boa, uma informação ruim, mas nós avançamos também da mesma forma como se avançavam os exércitos romanos.